Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao encontro de egresso do PPGENS da Unopar, programa de pós-graduação em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias. Eu sou a professora Elisa Nantes e hoje comigo está aqui a professora Cristiane Marques Araújo, nossa egressa do mestrado, e a professora Cristiane desenvolveu um trabalho sobre a prevenção do bullying na escola. Ela falou sobre a utilização de gênero discursivo vídeo, e já trabalhou logo com o videoclipe, super atual, né? E trabalhou também com a sequência didática. Bem-vinda, professora Cristiane, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. Professora, esse momento mesmo é para a gente socializar como foi essa experiência, porque para a gente sempre é um privilégio estar recebendo os nossos alunos egressos, e vou registrar que a professora meio já emendou ali o mestrado com o doutorado e já prosseguiu os estudos, mas vamos por partes, né? Professora, como que você teve essa motivação? Porque você é professora de educação básica há mais de uma década. Aí, de repente, de uma professora de educação básica, você procura um curso de pós-graduação em stricto sensu. O que te motivou para essa procura? Essa necessidade de capacitação, né, de formação continuada, dessa globalização, né, o desejo de estar junto com a universidade, com um campus cheio de novas ideias, novos saberes. A escola pública precisa disso, né? Eu precisava ressignificar minha carreira, como você comentou, há mais de 10 anos eu estou na educação básica do Paraná, né? Então eu precisava ressignificar, aprofundar meus conhecimentos que eu adquiri na graduação, a um novo currículo, aprender novos conhecimentos, ou seja, atualizar mesmo a minha profissão, né? A minha docência. E novas possibilidades também de campo de trabalho, meu currículo ficar um currículo atualizado, é um diferencial para a minha carreira. Tem toda a razão. E como sua orientadora na ocasião, eu fiquei bastante surpresa com o tema, né? Porque você chegou no PPGENS apresentando um projeto com um tema bastante inovador para a gente. Eu acho que foi o primeiro tema, inclusive, do PPGENS nesse sentido. De onde surgiu essa temática? Como que você definiu? Eu acho que é interessante eu pesquisar sobre o bullying. Sim, essa temática a gente vê no cotidiano, toda hora, todo momento, né? Ela surge, então, da minha prática docente mesmo, dessa minha inquietação enquanto professora, no que tange o que é o bullying, o cyberbullying, né? Os estudantes sabem se defender, sabem o que a sua postura, né? Então, o chão da escola, o dia a dia. O bullying está lá, o cyberbullying, de uma certa forma, também, né, pode ser ocasionado a partir da escola, né? Então, um tema polêmico, um assunto muito velado, há uma invisibilidade, difícil identificação, o professor não sabe quais ações tomar, né? Tanto no diagnóstico, como se foi diagnosticado, qual ação realizar, né? Foi bullying, né? Foi brincadeira, enfim, um tema que aparentemente parece inofensivo, mas nós, enquanto docentes, né, sabemos que ele pode trazer traumas irreversíveis, né, tanto no âmbito escolar como além dos muros da escola. Ademais, essa temática está em consonância com todos os documentos normativos, desde o CREP, que é o Currículo da Rede Estadual do Paraná, as diretrizes curricular da educação básica, a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, também está de acordo com a Lei 13.663 de 2018, que diz, né, que apregou que todos os estabelecimentos de ensino devem oportunizar, né, e criar medidas de prevenção, de conscientização e combate a todos os tipos de violência. E o bullying, então, está ali, né, inclusive o bullying e o cyberbullying, a fim de promover cultura da paz.
Professora Cristiane, é interessante na sua colocação a preocupação que parte da própria prática do professor. Excelente. Ou seja, um professor observa em sua própria prática, dentro do locus de atuação que é a escola, a educação pública, e a partir disso elege um objeto de pesquisa, trabalha em cima desse objeto de pesquisa, e eu queria saber como foi para você, porque esse deslocamento reflexivo, né, da professora da educação básica Cristiane, e agora a professora Cristiane pesquisadora, tendo que se distanciar um pouquinho e eleger ações e metodologias, e como vai trabalhar com esse tema junto aos alunos, como que foi para você esse processo de professora para professora pesquisadora? Foi a realização de um sonho, né? Assim, eu tenho uma gratidão imensa de ter conseguido ser mestre, né? Concluir a dissertação com tanto orgulho, né? Com orgulho da minha orientadora também. A área de ensino eu achei assim fantástica. Tanto na minha dissertação como na minha prática do cotidiano, eu consigo ver todas as disciplinas que eu aprendi, todos os professores, um pedacinho de cada um, assim, né? Uma construção muito bacana de novos saberes, foram novos aprendizados que foram essenciais para a minha prática. E o professor precisa se preparar, estar ciente, né, do seu processo, das suas limitações, ser um professor reflexivo, estar preparado para atender esse novo público, né, esse aluno contemporâneo e compreender as novas exigências do mercado, tanto no mercado do trabalho, né, do campo do trabalho, como do campo pessoal. Então, eu percebo que sou uma professora diferente, né, após essa formação profissional, mais apta para enfrentar esses desafios da docência, né? Ou seja, tanto na escola quanto fora dela, porque o programa me trouxe uma matriz de novas possibilidades, novos olhares, novos saberes, né? Tanto a importância pessoal como profissional, humor, ludicidade, criatividade, tecnologia, vínculos, né, que a gente criou dentro do programa, tanto pessoal, afetivo, enfim, é isso. Muito bacana você apresentar para a gente como que conteúdo programático de todos os professores acabam deixando um DNA na teia discursiva da sua dissertação. É isso mesmo, é um corpo docente como um todo, entrando com um processo interventivo na formação do aluno, do stricto sensu. Nossa, é excelente. E eu estou lembrando aqui, estou vendo que o seu trabalho tem um diferencial, embora o mestrado seja em ensino, você se preocupou em fazer um produto. O que te motivou assim para você, como professora pesquisadora, falou: eu fiz o meu mestrado, até que já estaria suficiente, ficou muito bom. E o que te levou e motivou ainda a fazer um produto? Então, o fazer, né, docente leva tempo, uma produção de aula, uma produção de sequência didática, então teve muita pesquisa, muita seleção de material. Então, se eu eu quis devolver para a escola toda essa oportunidade que eu tive, que muitos professores não têm, né, em relação a tempo, em relação a N coisas. Então, eu achei que eu precisava levar para a escola tudo isso que eu aprendi na Unopar, né? Olha que bacana, né? Você se preocupou com a socialização desse conhecimento. Nossa, parabéns. Acho que fazer uma dissertação e não socializar, né, não tem sentido. A gente precisa socializar, dar visibilidade, né, à pesquisa, ao produto, né? A Excelente, sociedade também, né? De uma certa forma. excelente, Cris. E eu estava vendo aqui que é uma sequência multimodal, hipersemiótica, com trilhas que o professor, se você quer um vídeo, eu estou te dando essa possibilidade, não é um material fechado, nossa, excelente. E o Nós, do PPGENS, temos muito orgulho do trabalho de vocês, egresso.
que Obrigada. ajudam, né, na construção desse programa. E esse produto que nós construímos juntas, né? Eu acho bacana também que ele tem físico, né? CD, online. Então o próprio professor não precisa assim, a gente indica um vídeo, mas ele não precisa buscar o vídeo. O link está ali, né? Para ele clicar e já abrir uma nova janela. Então tudo isso otimiza tempo, né? Enfim, ajuda bastante ali no dia a dia, né? No fazer professor, né, na docência mesmo, na prática docente. E eu gostei muito da seleção lexical sua quando você fala assim, olha, agora eu, professora Cristiane Marques Araújo, no papel discursivo de pesquisadora também, eu me preocupo com essa mediação, essa indicação de possibilidades para o professor. Excelente, eu acho que é esse que é o nosso papel do stricto sensu, parceiros da escola, juntos, rumo a uma educação melhor, rumo a novas possibilidades. Parabéns, viu, professora Cristiane? Obrigada. Gostei muito do seu trabalho. Estou vendo que você atualmente também está se direcionando para um novo norte, né? Não sei se dá para adiantar só um pouquinho do que é. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo em relação ao cyberbullying, né? Que bacana. E vamos esperar no futuro você novamente como egressa, né, no E, doutorado com e esse ontem, né, novo objeto. participando do evento internacional, e eu fiquei muito feliz quando um professor que estuda há mais de 13 anos essa temática e fala: Nossa, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Isso é uma alegria muito grande, saber que a gente está no caminho certo, né? Na busca de soluções para um problema real que existe dentro da escola, né? Novamente, eu vou ter que pegar um gancho na sua fala. Olha que bacana que você colocou. Ó. A professora Cristiane, pesquisadora, participando de eventos internacionais. E nesses eventos, encontrando outros pares, que é o que você está dizendo aqui. Excelente. Pares que também falam, olha, eu também pesquiso isso. E é assim que a gente se fortalece. A gente se fortalece numa teia discursiva, numa rede de pesquisadores, né? Numa comunidade. Parabéns, viu, professora Muito Cristiane? importante, eu acho que esse diálogo entre universidades também, né? Daí fica entre a escola pública e entre universidades. Eu fiquei muito contente com esse resultado. Que bom. Então, eu quero agradecer, em nome do PPGENS, a sua participação aqui nesse encontro de egressos, desejar muito sucesso nas suas pesquisas e parcerias futuras. Um grande abraço para você. Então, nesse momento, você pode se despedir dos nossos Obrigada. pares. Quero falar também que o PPGENS impactou muito, né? Eu não quis parar mais de estudar, hoje estou no doutorado, e ele fomentou também algo que eu acho muito bacana, que os pessoal que trabalha comigo, os outros professores, ficaram com vontade também. Olha, como que é o programa? Né? Como que foi para você ingressar no programa? Como que eu faço? Ademais, as minhas aulas ficaram muito mais tecnológicas, criativas, os alunos mais proativos, né? Então, ampliou ali muitas minhas estratégias, né? E inspirar os outros foi algo muito bacana também. Eu agradeço ao programa, agradeço a oportunidade de fazer parte dele, eu fico muito feliz nisso. Obrigada, Elisa, também por tudo, né? E lá vamos nós. Um abraço para todos. Obrigada. Outro pessoal, continue então acessando a página do PPGENS, venha com a gente, venha somar com a gente, fazer pesquisas com a gente e, claro, nos encontramos no próximo encontro de egresso. Até mais. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao encontro de egresso do PPGENS, programa de metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias da Unopar. E hoje, com chave de ouro, temos aqui a nossa egressa, Radassa de Oliveira Gomes Gabio, que estudou no mestrado com a gente, me orientando, e pesquisou sobre percepção do professor supervisor, inclusive, de alunos bolsistas do PIBID, sobre a introdução do pensamento computacional por meio de atividades desplugadas na educação básica.
Muito bem-vinda, Radassa, que bacana tê-la aqui, nossa egressa, que orgulho você ter feito essa pesquisa junto com o PPGens, mas claro que a gente quer ouvir um pouquinho você. E uma das coisas que nós gostaríamos de saber é o que motivou a professora Radassa para ter essa busca pelo mestrado. Olá, Elisa. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência como aluna, né, enquanto aluna do programa de mestrado da Unopar. Bem, em 2016 eu iniciei a minha trajetória acadêmica como professora no ensino à distância. Eu já era especialista na minha área de formação, que é recursos humanos. Porém, eu percebi, desde que eu ingressei como professora, né, no ensino à distância, eu percebi que um mestrado acadêmico, ele era fundamental para que eu avançasse, para que eu construísse, né, uma trajetória na minha carreira acadêmica. Então, em 2017, eu participei do processo seletivo e fui aprovada, e em 2018 iniciei os meus estudos como aluna do programa da Unopar. Que excelente, Radassa. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? Pensamento computacional, super atual, com grandes pesquisadores dessa área, como o professor Valente. Como que você definiu a temática, o seu objeto de pesquisa? Sem dúvida, esse foi o maior desafio, né? Claro, a construção da dissertação, né, gerou muitos desafios também, mas desde o começo, chegar a esse tema foi algo que você deve se lembrar, né? Muitas conversas, muitas discussões até a gente chegar a esse tema. Porque o mestrado, ele é um mestrado na área de ensino, então eu tinha esse desejo de pesquisar um tema que fosse relevante para o programa, que também tivesse uma relação com a linha de pesquisa da qual eu fazia parte, mas ao mesmo tempo eu queria contribuir com o que eu tinha de bagagem profissional, experiência da área na área, né, de gestão de pessoas. E aí uma vez eu li um dado, né, uma constatação do Fórum Econômico Mundial que dizia que 65% das crianças e adolescentes nascidos entre 98 e 2010 devem trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. E esse dado ele me fez refletir sobre essas profissões do futuro. Quais as carreiras seriam extintas, quais as profissões iriam ascender nos próximos anos e, principalmente, porque enquanto profissional de RH, esse tema mercado de trabalho, carreira, é algo que faz parte do nosso cotidiano. Então, eu comecei a refletir sobre o desafio que as instituições de ensino elas teriam pela frente, porque desde já elas precisam desenvolver nesses alunos competências para atuar nessas profissões que nós ainda não conhecemos, nós ainda não sabemos quais serão. Então foi assim que eu cheguei até o tema pensamento computacional, que, para falar de uma forma bem introdutória, é uma abordagem utilizada para a solução de problemas utilizando o que se sabe sobre a computação. Então, eu acabei mobilizando, né, o que eu já tinha de conhecimento, técnicas de treinamento de pessoas para capacitar essas professoras, supervisoras e os alunos bolsistas do PIBID para que eles pudessem levar o pensamento computacional para a sala de aula. Olha, pode falar, Elisa. Não, e olha que eu estou prestando aqui no seu título tem palavras-chave assim, muito interessantes. PIBID é um programa institucional do governo federal, tem todo um fomento de bolsas. Essa inovação, o PIBID foi a primeira parceria da Unopar com o PIBID, com esse governo federal. Olha que bacana. Veja a palavra-chave aqui, atividades desplugadas. Vou até perguntar por que você se preocupou com a educação básica e as atividades desplugadas, que me chamou a atenção. Poderia comentar sobre isso para a gente? Sim. Então, como né, você já mencionou, a Unopar tinha essa parceria, né, com o PIBID, com essas professoras, com esses alunos, e antes, né, no início da pesquisa, a gente fez todo um mapeamento para saber o que esses alunos e essas professoras
tinham como ferramentas, né, se elas tinham computadores, laboratórios de informática nas escolas em que atuavam. E a gente percebeu uma certa falta, né, desses equipamentos, que às vezes na escola tinha, mas a internet não funcionava. E tem duas formas de trabalhar o pensamento computacional. Uma forma é que nós chamamos online, né, que é utilizando o computador, é utilizando programas, né, como, por exemplo, o Scratch, que é bastante conhecido, bastante utilizado, mas também nós temos essa opção de realizar atividades desplugadas ou offline, que são basicamente jogos, truques de mágica, também nós utilizamos bastante atividades para desenvolver os 4 pilares do pensamento computacional, tudo utilizando papel, caneta, tesoura, ou seja, coisas que já fazem parte ali do cotidiano da escola. Então, claro, ela não é uma forma que, como eu posso dizer, que abarca totalmente, né, todos os conceitos do pensamento computacional, mas para escolas que têm essa dificuldade, que têm essa falta de equipamentos, é uma forma de introduzir o pensamento computacional, é uma forma dos alunos, das professoras terem aquele primeiro contato, aquele primeiro acesso a esses conceitos. Nossa, excelente. Eu como professora do PPG, só tenho para falar uma coisa. Estricto senso, quando a gente se debruça sobre matemática, aprende aluno, orientando, orientadores, professores, supervisores, vocês vejam que eu mesma aprendi muito com isso. Eu mesma fiz, juntamente com a Radassa, a parte prática, sentamos nas cadeiras lá do PISA, ela aplicou as atividades com a gente, nos colocando no lugar discursivo de aluno. Foi assim, uma troca de experiência excelente para nós, para os alunos pibidianos de pedagogia, para as professoras, supervisoras que estão lá na linha de frente, na escola, para nós, supervisores de PIBID. Nossa, Radassa, nós aprendemos bastante com essa parceria da universidade com a educação básica, com a sua proposta de trabalho. E eu quero destacar também como é bom quando a gente tem pesquisadores que têm essa seriedade que você teve, que ousam sair da linha de professor para procurar o estricto senso, na qualidade agora de professor pesquisador. E eu queria que você comentasse como que foi todo esse processo para você, porque às vezes pode ter alguém que está nos ouvindo, que pensa também em fazer mestrado, né? Quem sabe as suas palavras podem nortear uma direção. O que esse PPGENS, esse mestrado, alterou na sua própria formação? Sim, então, durante as aulas, né, quando a gente começa, né, ingressa no programa, a gente tem as aulas, né, faz as disciplinas com os professores do programa. E eu lembro que eu ficava muito impressionada com o conhecimento dos professores. E eu sempre questionava, nós os alunos, né, a gente sempre comentava da professora Samira, que ela dava uma aula, assim, show, uma aula de 2, 3 horas, utilizando apenas o quadro, né? Então ela traçava a linha do tempo dela, ia falando, e eu ficava muito impressionada com aquilo, né? Não só com a professora Samira, mas todos os outros professores. E eu sempre me questionava quanto tempo é necessário para a gente começar a falar com tanta segurança, com tanta propriedade sobre determinado assunto. Então, isso acabou se tornando um dos meus objetivos, não apenas finalizar os créditos, não apenas concluir a minha dissertação, defender, mas estar apta a falar do pensamento computacional com o embasamento teórico e prático que eu fui me apropriando durante a minha pesquisa. E as atividades desenvolvidas também durante as aulas, os trabalhos, as leituras, né, solicitadas pelos professores, contribuíram muito para que eu começasse a fazer leituras mais críticas, mais analíticas. E, claro, são contribuições não apenas para a minha formação profissional, acadêmica, mas como cidadã. E principalmente esse olhar para a escola, né, para a educação básica, para o ensino, porque, como eu mencionei, né, na área de gestão de pessoas, a gente fala de empresa, a gente fala de comportamento organizacional, a gente fala de negócios, e acaba esquecendo um pouco desse pilar tão importante da sociedade, que é o ensino, que é a escola. Então, foi muito importante também ver a realidade dessas professoras, ver o quanto elas batalham, o quanto elas fazem, muitas vezes com o mínimo de recursos, para levar o conhecimento, para formar, né, esses alunos e esses cidadãos aí do futuro.
Não, e você falando e eu desenhando aqui um mapa da sua trajetória, e de fato, você sempre se preocupou, a sua fala nos mostrava isso. Olha, vamos levar para a educação básica a pesquisa possível, o exequível dentro do que eles têm na prática deles, de forma que a aplicabilidade seja totalmente adequada ao contexto. A finalidade e o contexto adequando a pesquisa. Olha, parabéns, Radassa. E claro que você é nossa egressa do mestrado, né? Uhum. E para mim, Elisa, também foi uma verdadeira virada de chave, porque esse processo, né, essa transformação de professor para professor pesquisador, porque além de iniciar essa pesquisa científica, eu precisei aprender sobre um tema, que é o pensamento computacional, totalmente fora da minha área de formação. Os pesquisadores de pensamento computacional, eles geralmente são professores de matemática ou da área da ciência da computação. Então, eu realmente precisei aprender do zero. E, é claro, por se tratar de um programa de ensino, também precisei conhecer, saber sobre esses autores que falam sobre a educação, sobre a formação de professores. Então, sem dúvida, não foi um trabalho fácil, mas, claro, com o apoio da minha orientadora, né, professora Elisa, foi algo muito gratificante, né? E com a defesa, com as considerações da banca, hoje eu considero como uma das minhas maiores conquistas. Olha, que bacana, hein, gente? Vocês vejam aqui a professora, agora a professora pesquisadora, e eu concordo com você, ninguém constrói nenhum trabalho sozinho, isso tudo é fruto das suas leituras, das disciplinas que compõem o curso, é fruto também do próprio esforço do egresso, na ocasião mestranda, né? Hoje mestre, e nós queremos te agradecer, viu, Radassa? Te agradecer por partilhar essa experiência com a gente. Nós vamos colocar também o trabalho da Radassa com o link da biblioteca virtual para que vocês possam lê-lo. E, principalmente, eu quero, como recado final, deixar uma dica para a Radassa. Né? Hoje ela é mestre. É mestre, Radassa? Isso, aham. Ah, então, mas agora tem doutorado e pós-doutorado. Sim. Então, tá aí, ó. Com certeza, o PPGENS da Unopar está à disposição para a continuidade dessas pesquisas no futuro, e você e todos que nos ouvem serão muito bem-vindos. Obrigada, Radassa, um grande abraço para você, e o PPGENS conta, agradece e aguarda também você novamente. Obrigada, Elisa, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos. Oi, Gabriela, tudo bem? Que legal que você está aqui, saudade de você. Saudade também. Eu sou o professor Anderson e eu vou apresentar e conversar um pouquinho hoje com a Gabriela. Gabriela Lima foi minha orientanda no nosso programa aqui de mestrado, né? E a Gabriela tem 3 graduações, ela se formou em História, em Pedagogia e agora, por último, Geografia. Gabriela atua na educação básica, nos anos iniciais e no ensino fundamental. Errei alguma coisa, Gabi? É isso mesmo. Tá então, ótimo. Beleza. Muito bom falar com você, né? Estou muito feliz. Que legal. Conversando, que eu adoro falar. Saudade é grande, Gabi. Muita. Primeiro, Gabi, eu quero perguntar para você. O que te motivou a fazer mestrado? E o que te fez buscar o mestrado em ensino? Bom, eu vou ser bem sincera, assim, a minha história é muito maluca de como eu cheguei no mestrado, porque quando eu estava na escola, eu não era, assim, a melhor estudante, não. Eu falava, ai, gente, não sei e tal. Mas eu não sei o que aconteceu, que com o tempo, eu acho que a influência que eu tenho em casa, que meu pai ama muito ler, né? Inclusive, ele escreveu um livro que não tem nada a ver com a profissão dele. Eu acho que essa influência foi me dando um gás conforme eu fui crescendo. E aí, quando eu cheguei na graduação, deu um clique em mim, que eu falei, gente, eu amo estudar. Comecei a pegar um gosto, assim, absurdo por leitura, e escrever, e pesquisa. Então, durante a graduação mesmo, eu acabei fazendo parte de 2 projetos ao mesmo tempo, e fui embarcando no mundo da pesquisa, e eu falei, não, eu quero fazer o mestrado, eu quero
pesquisar. Então, o meu caminho para me levar ao mestrado foi uma paixão que nasceu, assim, com o tempo, né? Eu fui estando lá no meio da leitura, da pesquisa e me apaixonei. Ah, que legal. Principalmente eu gostei de você mencionar seu pai, porque tem uma questão íntima, familiar, né? Muito bacana, Sim, Gabi. sim. E posso dizer aqui que era fácil perceber o quanto você gostava de estudar, né? Aliás, né, eu acabei de descobrir que a Gabriela fez outra graduação, né? Agora em geografia. Então, é muito teu perfil mesmo, Gabi. Gabi, o seu tema é muito peculiar, né? O tema que você trabalhou no mestrado é muito peculiar e algumas pessoas consideram, inclusive, polêmico, É né? verdade. Fala sobre seu tema, fala qual é seu tema e por que você escolheu esse tema. Vamos lá, então. Mais uma vez, a família influenciando a minha vida, né? Aqui na minha família também, além dessa questão da literatura e tal, a gente sempre foi muito inserido na arte, de forma geral, né? Por conta da minha avó, e aí vai indo uma coisa na outra. Meu irmão se descobre aí desde pequeno um grande artista, inclusive, né, se tornou um designer de games, atualmente tem a própria empresa de games, enfim. E a minha vida foi, como sou 5 anos mais nova, né? E eu não tinha primas da minha idade, então eu cresci com o meu irmão, a gente brincava junto, então games sempre estava na minha vida. Então, em vez de eu, às vezes, ir brincar na rua, eu ficava jogando videogame, né? Que para mim era muito divertido. Então, conforme o tempo foi passando, eu sempre gostei de jogar e tal. E eu nunca tinha associado as duas coisas, nunca achei que fosse possível eu associar duas coisas que eu gosto tanto, que é pesquisa, né, e videogame. E aí, quando eu me vejo ali no meio das pesquisas do que eu poderia fazer de mestrado, eu encontro a possibilidade de eu juntar duas coisas que eu gosto muito, que é a história, o ensino e, né, juntamente com o videogame. Então, o tema que eu acabei escolhendo foi Assassin's Creed, né? Como ensinar história através do game. O game que a gente estudou foi o Assassin's Creed. E, enfim, o primeiro pensamento eu falei, quem que vai querer orientar isso aqui, né? Porque geralmente as pessoas levam o ensino num patamar assim, mais old school, né? O aluno, o professor ali na frente, o quadro, né? É aquela a voz do aluno às vezes não é tão, não se dá tanto a voz do aluno ali. E aí eu venho com uma coisa completamente doida, né? Eu quero colocar o videogame que aquele aluno está jogando lá na casa dele, pegar o cotidiano dele e fazer ele entender que aquilo ali, se você tiver um pouco de história, saber um pouco do conteúdo daquele jogo, pode ser muito mais interessante, né? E aí foi que eu tive essa ideia e consegui, no meio disso tudo, achar o querido, perfeito orientador Anderson. Elogio seu, elogio seu. Mas foi muito gratificante o processo todo. A gente sabe, por conta das características do jogo, né, que é um jogo que muita gente, né, fica preocupado, porque ele tem um certo grau de violência, Sim. Mas de um modo ou de outro, o nosso foco, só para, né, explicar um pouco para quem está vendo, era justamente aqueles elementos que no jogo são tão cuidadosos com a história, né? É um jogo muito peculiar nesse aspecto, né? Ele tem muitos detalhezinhos. Muitos detalhes. De elaboração histórica. Inclusive, quando a gente foi olhar a fundo, né? Até os nomes das pessoas que vêm a óbito no jogo são pessoas que de fato vieram a óbito, né? Na época que o jogo se referia ali, que no caso era a Revolução Francesa. Então, até esse cuidado o jogo tinha, né? Que tinha a data de nascimento e de óbito. E se você colocar no Google, você vai descobrir que aquela pessoa de fato existiu e ela participou de fato da Revolução Francesa. E tem isso também, né? O jogo se passa na Revolução Francesa, ou, na verdade, um cenário um pouco antes da Revolução Francesa, né? É um pouco de como que vai começar ali, né? Uhum. E nesse sentido a gente já começa a estabelecer aí, né? Mostrar para quem está vendo como, né? Por que esse jogo? Por conta de todo esse cuidado que ele tem, todo um cenário histórico, um conteúdo que está contemplado na BNCC,
né? Então, isso é muito bacana Sim, mesmo. sim. Exato. Espera só um pouquinho, depois eu vou editar, nesse momento, porque meus cachorros vão latir agora. Ok. Passou uma moto? Depois eu corto. Eu vi esse tipo, eu esperei um segundinho. E bom aí, ó, você já tá com o copinho da água, já toma uma água. Foi perfeito até aqui. Aí eu falei, putz, eu vou parar, porque os cachorros vão latir. Passou uma galera na rua falando, e eles eles correram ali. Mas beleza. Deixa eu já ver qual que é a próxima pergunta. Eu nem entrei muito sobre você, porque você vai fazer a pergunta, e aí eu quero aprofundar mais sobre orientador e tal. Tá. E é exatamente essa agora. Então vamos voltar. Como foi o processo de professor para professor pesquisador? Tá, beleza. E, Gabi, a próxima pergunta é: como foi o processo de ser professora para professora pesquisadora? Bom, durante a graduação eu já atuava como professora, porque tem vários. Quem fez licenciatura sabe que a gente tem diversos programas, como o PIBID, por exemplo, para você já começar a iniciar, né, a sua vida ali como professor. Mas, conforme eu fui trabalhando como professora, eu fui percebendo a necessidade que eu tinha de pesquisar mais a fundo aquilo que eu estava fazendo, trazer coisas novas, modificar algumas coisas que eu pensava assim no meu cotidiano, né? E para mim foi uma coisa assim tão fluida, sabe? Eu quero ter mais conhecimento para que eu consiga fazer melhor o meu trabalho. Então, quando eu tive certeza que eu queria fazer mestrado, que foi mesmo na graduação, eu tive certeza do tema que eu queria trabalhar quando eu estava dentro da sala de aula. Né? Porque quando você faz a história, você tem N temas para você trabalhar, né? Diversos, que não precisa ser dentro do ensino, né? Pode ser qualquer tipo de tempo histórico. Mas eu estando dentro da sala de aula, inclusive eu fiz parte do PIBID, foi ali que eu falei, não, eu amo dar aula, isso é muito da hora, e eu preciso saber o que eu posso fazer para melhorar. E até ali eu não tinha feito pedagogia ainda também, né? Então, eu tinha muitas coisas que eu queria aprofundar e saber mais. Porque também quem já fez licenciatura de qualquer outro curso que não seja pedagogia, sabe que a gente tem um período muito curto de pedagogia na graduação, né? Então, assim, você não se aprofunda 100% sobre como lecionar, né? Você aprende ali mais o básico. E aí vem essa vontade aí de eu me tornar uma professora pesquisadora, né? Gabi, uma pergunta que é bastante importante alterou a sua formação fazer parte do programa de ensino aqui da Unopar? E de que forma alterou, se mudou, né, a sua formação? Com certeza mudou. Bom, começa pelo fato de que quando eu me vi com a pesquisa que eu queria fazer, né, eu fiquei pensando, onde é que eu vou fazer essa pesquisa? Quem vai querer me orientar com essa pesquisa? E aí eu descubro por uma querida amiga que também, né, é do programa, e ela fala, Gabi, eu conheço o programa para você, inclusive sei o orientador para você, para essa pesquisa. E foi ali que eu me deparo com um programa incrível, não é só porque eu fiz, não, é porque é muito legal para quem é professor e pensa em sair daquele molde tradicional que já não cabe mais hoje, né? É muito importante trazer isso à tona, porque hoje o aluno ele tem um aparelhinho chamado tecnologia na mão dele, que ele consegue buscar o assunto inteiro do ano inteiro daquele livro didático que você tem em 3 vídeos do YouTube, né? Então, você precisa se fazer necessário para ele, né? Por que ele vai querer ir para a escola? Para que ele vai querer ouvir o que o professor tem para falar, se ele pode acessar o YouTube com uma pessoa, um youtuber que ele acha incrível, muito mais divertido que você, por exemplo, né? E no programa tem muita questão do aluno com a voz ativa, né? Da aula invertida, da onde o aluno ele tem a voz, né? Porque hoje em dia a gente encontra os alunos
todos com a informação na mão, né, na mente, já está sabendo aquilo que você está falando, então você precisa abrir o espaço para que ele se comunique com você também. Porque muitas vezes também, por mais que você tenha 3 graduações e mestrado e tudo mais, tem sempre um aluno que vai trazer uma coisa para você que você não sabia, que você não ouviu falar. E você fala, meu Deus, né, eu vou dar uma olhada nisso aí. Que legal. Eu, até hoje, eu tenho um aluno, às vezes, de 6 anos de idade, que me traz informações incríveis, que eles viram num youtuber, no YouTube de um youtuber que eles amam, e eles falam, teacher, tem isso aqui que é muito legal, e você fala, meu Deus, né, eu não sabia disso aqui. Então, é muito importante que você dê a voz para o aluno, e tudo isso eu encontrei no programa. Assim como também a abertura para novos pensamentos de pesquisa, novos pensamentos de como lecionar, né? Trazendo a tecnologia aí como nosso auxílio, e não como uma coisa assim, o aluno não pode usar a tecnologia. Não tem mais como você fazer isso. A gente está fazendo essa entrevista agora pela tecnologia. Como que a gente ia fazer essa entrevista? Eu morando em outra cidade, de outro estado, né? Não, a gente não ia estar fazendo essa entrevista agora. Então, a gente colocar a tecnologia ao nosso favor é muito importante hoje em dia, principalmente com as crianças e as crianças que estão por vir ainda. É muito importante que a gente veja a tecnologia não como uma coisa que vai atrapalhar aquele aluno na sala de aula. Não quero celular, não quero computador, não mexa nisso, naquilo. Não, o programa ajuda, né, esses professores que querem trazer algo novo, algo que ajude esses alunos que hoje em dia têm as informações nas mãos, e fazer com que o professor ele consiga pegar aquelas informações que o aluno já tem e transformar naquilo num conhecimento, trazer algo que seja verdadeiro, porque nem sempre o que aparece ali no YouTube que ele gosta, ou no jogo que ele gosta, inclusive, que é tudo verdade. Então, a gente saber ali o que de fato, um fato histórico que aconteceu, ou algo que aquele youtuber está falando de ciências que seja, né? Às vezes é fake, né? E o professor de ciências está ali prontamente para mostrar aquela pesquisa e falar, isso aqui não funciona. Então, trazer todas essas informações para a vida do professor e para a vida do aluno. Então, o programa, ele me mudou nesse sentido, de ver que era possível, sim, pegar aquilo que a gente tem em mãos, todo mundo tem em mãos, e transformar isso em conhecimento. E isso é muito incrível. E mudou minha vida, porque até hoje, né, tudo que eu faço, inclusive esses tempos eu dei aula de geografia usando o TikTok, né? Mostrei vídeos do TikTok que falavam sobre mapas, e eles ficaram, meu Deus! E aí eu fui falando, gente, isso aqui é isso aqui e tal. E aí, inclusive, eles arrasaram na minha prova daquele tema, né? Então, a gente tem que saber aproveitar o que eles gostam para aproximar, né? O aluno do cotidiano escolar. E o programa me abriu a mente para tudo isso. Que legal, Gabi. Eu vou fazer outra pergunta ainda, mas eu preciso fazer uma pergunta a partir da sua resposta. Você joga GeoGuessr? GeoGuessr? Não. O que é um jogo muito bacana para professores de geografia, para alunos de geografia, porque ele vai te mostrar espaços urbanos, rurais, a partir do banco de dados do Google Maps, e você tem que adivinhar onde está. Então, você vai tentar acertar qual que é o lugar no mundo, e você pode transitar, conferir, só que você não sabe onde você está. É muito bacana, muito bacana. Sensacional, eu já vou estar utilizando isso aí nas minhas aulas ano que vem. Eu vou te passar o link. E eu conheci por conta do TikTok, de gente que joga GeoGuessr no TikTok, é muito bacana. Gente, amei, já quero usar amanhã. Você vai gostar bastante. Senão eu já estava usando amanhã. E o que eu quero perguntar mesmo, Gabi, para você é um perfil de aluna, né? Assim, falo como orientador, né? Assim, muito bacana, porque sempre esteve muito disposta, sempre teve muito amor naquilo que você estava fazendo, né? Principalmente você sempre sabia e deixava claro o quanto você estava feliz em trabalhar um tema, uma pesquisa que tinha a sua cara, né? O tempo todo. E aí o que eu quero perguntar é, o que você lembra de mais legal? O que você lembra? Quais são as suas memórias do tempo que você passou
aqui em Londrina? Porque você mudou, né? Você estava em outra cidade aqui do Paraná, estava em Maringá, e quando você decidiu fazer o mestrado, você se mudou para Londrina. Exato. O que você lembra desse período aqui no mestrado e em Londrina? Vou começar por essa mudança, né, de cidade, porque é o seguinte. Eu queria até aproveitar para dar uma dica, né, assim, auxiliar quem está pensando em começar a vida de pesquisador e tudo mais, que é, além de você descobrir quem trabalha com a sua pesquisa e tudo mais, eu acho muito importante que você também tenha contato com o orientador antes de você iniciar um processo. Por quê? Porque são 2 anos de pesquisa. Não é uma coisa simples que você vai sentar ali, 2 anos demora para passar quando você está pesquisando, né? É um trabalho árduo, a pesquisa, ela vira ser o seu filho mesmo, né? Você tem que se dedicar àquilo ali. E é muito importante que você tenha uma boa convivência com o professor que vai te orientar, né? Então, às vezes, você acha lá que você encontrou o orientador certo, e aí, gente, vocês têm que lembrar que são 2 anos, né? E aí, quando, né, já tinham me indicado você, e eu conversei com você, vi suas pesquisas e tudo mais, e rolou, né? Rolou que o professor Anderson tinha a mesma vibe que eu, e ali a gente falou, não, vai ser demais trabalhar juntos. Então, mudar para Londrina me deu uma certa segurança, porque eu pensei, bom, eu estou fazendo uma coisa que eu quero, uma pesquisa que eu quero, né? Com um orientador que trabalha com essa pesquisa e que, além de tudo, eu sei que vai ser um professor incrível durante esses 2 anos, que eu não vou me sentir sozinha, vamos colocar assim, porque você vê relatos, às vezes, de alunos que estão fazendo mestrado e eles se sentem completamente perdidos, porque eles não têm contato com o orientador direito, né? Não tem uma boa relação. E não só o Anderson, né? Como eu percebi também, porque lá você acaba fazendo amizade com todos os professores, né? Porque a equipe é sensacional, não tem como, você termina o seu mestrado amando todos os professores. Então, a mudança para Londrina, para mim, foi muito tranquila, porque o primeiro passo já foi de acolhimento, né? Então, você acaba se sentindo acolhida, né? Pela equipe, do pessoal que está lá, né? Não só dos professores, mas também da equipe toda da Unopar, né? Você chega ali, o pessoal ali da secretaria é super gente boa, enfim. Então, para mim, o processo de mudança acabou sendo mais tranquilo, né? É claro que a gente tem a diferença de cidades, de estados, né? Eu vim do estado de São Paulo, mas eu já estava há 6 anos em Maringá, então já estava no Paraná. E aí eu fui para Londrina com a maior tranquilidade por conta de todos esses fatos. Então, a minha dica é: converse com seu orientador primeiro, vê se ele é a pessoa que você quer trabalhar por 2 anos. Porque ninguém merece ter trabalhar 2 anos com a pessoa que você não suporta, né? Que seu trabalho não vai sair do lugar. Enfim, e os momentos mais legais, assim, bom, o congresso para mim foi muito legal, né? Eu achei demais, divertido. O Celitec, você está falando, o Celitec, que você trabalhou. Eu trabalhei. Gente, nem me importei de trabalhar, porque foi muito legal ali. Eu acabei vendo outras turmas também, conhecendo outras turmas, com pessoas mais ou menos da mesma idade que eu. E ali eu criei amizades, né, nesse dia, né? Que eu tenho até hoje, que eu converso até hoje. Então, foi muito bacana, é um dos momentos assim, que eu lembro que foi muito legal trabalhar lá, muito divertido. Para mim também era muito divertido ir para o Unopar estudar, o pessoal lá era muito gente boa, então qualquer coisa você podia tirar dúvida ali tranquilamente, você estava sempre sendo acolhida ali, né? E fora meu orientador querido, gente, que quando a gente se reunia para conversar, era muito trabalho e muita risada. Eu amava. A gente ria, né, e chorava ao mesmo tempo. E trabalhou bastante, trabalhou bem, né? A gente conseguiu fazer uma equipe muito boa, Gabi. Foi um período muito bom. Foi um período muito bom. É isso, Gabi. Saudades.
Saudade. Obrigado por você separar esse tempo Obrigada. para conversar comigo, Eu tá? amei! Me chama mais vezes para falar de outras coisas também. Vamos sim. E planos para o doutorado recente, não? Planos para o doutorado? Talvez, tá? Estamos pensando aí. Muito bem, pensa com carinho, tá? Estou Manda, pensando. manda, manda e-mail ou manda mensagem no WhatsApp, igual você fez da outra vez, tá bom? Pode deixar. Então tá joia, Gabi. Obrigado, fique bem, uma Obrigada. boa noite Foi um e até a prazer. próxima. Foi um Até a próxima. prazerzaço. Obrigado em nome de todos os professores do programa, tá bom? E obrigado pessoalmente, né? Antes da gente fechar, só agradecer a Tati, que você falou Com da sua amiga, mas não certeza. falou o nome dela, né? A Tati Agradecer a Tati maravilhosa, ela está lá que em trouxe. Portugal, aquela querida. Chique, Isso gente. mesmo, Temos chique. programa, inclusive, viu, gente? Olha Fazendo lá. doutorado sanduíche como aluna do Quer ir programa. para a Perfeito. Europa? É aí mesmo que você tem que ir, entendeu? Legal demais, Gabi. Obrigado, uma boa noite. E é Obrigada. Um isso. beijo. Beijo. Obrigada. Até. Até. Olá, Claudir, tudo bem? Tudo Tudo bem bom vocês? contigo? Tudo jóia. Maravilha. Eu sou o professor Anderson, estou aqui para bater um papo com o Claudir, nosso egresso 2 vezes, né? É muito feliz esse momento para mim, estar conversando aqui com o doutor Claudir. É muito especial poder falar. No geral, eu imagino que eu lembro quando eu terminei, muito você fica feliz, né, em poder falar, né, o doutor, mas é muito mais legal, é muito mais feliz quando eu poder falar do doutor Claudir, de verdade, né? Porque é um processo longo, né, Claudir? Muito legal. Parabéns, viu? Começar Obrigado. aí nosso papo te dizendo parabéns e apresentar você, né? Porque a gente tem aí um público grande. O Claudir é graduado em Publicidade e Propaganda, tem mestrado e doutorado em Ensino, Linguagem e Suas Tecnologias conosco, né? E, Claudir, para começar o nosso papo, vou perguntar primeiro para você, né? Puxar da minha colinha aqui, o que motivou a busca pela pós-graduação stricto sensu? E aí eu te pergunto, mestrado e doutorado, né? O que te motivou? Tudo bem, professor Anderson? Na verdade, a satisfação, eu quero começar dizendo que a satisfação é toda minha, tá? De ter participado desse programa com professores incríveis, né? Inclusive você, né, a minha orientadora, a professora Elisa, né, a coordenadora do curso, professora Samira, que hoje é minha orientadora no pós-doc, então, e todo o corpo docente, né, que são professores incríveis, de alto gabarito, né? Por isso que o curso, né, é uma referência, né, em ensino, né? E aí, assim, esse tripé é muito legal, né? Ensino, linguagem e tecnologia que ele traz, não é só ensino, né? Ele vai muito além do ensino. Então, eu acho, assim, fantástico a proposta do curso, é realmente maravilhosa. Corpo docente incrível, tá? Então, para Legal. mim foi uma satisfação muito grande participar, tanto no mestrado como no doutorado e agora também no pós-doc, né? Dá vontade de não largar de vocês nunca mais, entendeu? Ó, na verdade, eu sempre gostei, de estudar, né, eu comecei lá atrás, antes de fazer uma graduação, né, eu fiz 2 segundo graus, né, eu fiz naquela época, tinha muitos cursos técnicos, né, então eu fiz, técnico em contabilidade, depois fiz mais 4 anos de técnico em eletrônica, né. O meu sonho era entrar numa área técnica na empresa onde eu trabalho há 32 anos, uma empresa de telefonia, né? E aí eu resolvi fazer uma graduação depois que eu terminei técnico em eletrônica, e aí eu mudei completamente de área, né? Porque assim foram 7 anos de muita matemática, né? E aí eu mudei, eu fui e eu já estava trabalhando como mercadólogo e aí resolvi fazer, né, marketing e propaganda, tá? E aí acabei me apaixonando pelo curso. E aí o curso me proporcionou trabalhar na área, tá? E aí
eu contando toda a história só para você entender o Uhum. contexto todo, né? E aí, com a experiência, né, que eu ganhei ao longo dos anos, né, no mercado de trabalho, eu comecei a ser convidado para algumas palestras em universidades. Quando eu vi, eu estava dentro de uma sala de aula. Que Aí eu legal. trilhei uma outra carreira, a carreira acadêmica, né, que eu também sou apaixonado, né? Eu acho que ser professor não é para qualquer um, né? Tem que ter muita força de vontade, porque isso não termina dentro da sala de aula. Dar aula não termina dentro da sala de aula. E eu me apaixonei pela carreira de docente também. E faltava algo a mais, né? Porque eu só tinha especialização, Uhum. né? Eu entendi que eu precisava de mais, eu precisava estudar mais, buscar mais informações, né? E me preparar mais para esse mercado, né, acadêmico, né? Porque a academia também é um mercado de trabalho. Uhum. E lá nós temos vários concorrentes também nesse mercado, né? Sim. E a gente precisa estar buscando, né, sempre mais. E aí um dia eu conheci o professor Anderson, né? Foi um colega né, um colega professor que me apresentou o professor Anderson, falou assim, olha, esse é o professor Anderson, ele faz parte do programa, né, em metodologias para o ensino de linguagem e suas tecnologias, está abrindo inscrição, né? E aí me apresentou o professor Anderson e falou, professor Anderson, fala um pouco para nós, né, desse programa, né? E aí eu fiquei entusiasmado. E eu fiquei naquela coisa, meu, mas e eu estava fazendo uma segunda graduação, né, de teologia, e eu falei assim, e Aham. agora? Faço, não faço? Porque eu tinha medo de ter de parar teologia, porque mudaria toda a grade, eu teria que fazer novamente as enfim, resolvi, tentar, né, entrei, o professor Anderson também foi banca. Que bom que você tentou, que bom que você foi bater aquele papo aquele dia, né? Olha É, só quanta coisa daquele papo até agora, Claudia. Caramba, que verdade, legal. verdade. E então foi assim que começou, né, e aí eu entrei e eu falei: "Puxa vida, que que legal, né, que estrutura, que assim, o comprometimento dos professores, sabe, do curso em buscar, assim, o reconhecimento do MEC, né, de buscar aprimoramento contínuo para o programa, né. Então eu falei: "Poxa, que legal, né, cara". Eu falei assim: "Eu estou em boas mãos". E aí, eu também me apaixonei, pelo programa, por tudo que estava acontecendo ali na minha vida, né, de entrar, né, porque até então eu diria que eu era um professor mediano, né, no sentido de porque faltava pesquisa para mim, faltava um pouco mais dessa coisa, de da ciência mesmo, sabe. Uhum. E aí eu consegui entender um pouco melhor, né, que na verdade a gente precisa se buscar sempre aprimoramento, mas dentro da área, né, e estava faltando isso para mim, eu tinha o aprimoramento de mercado, né, eu tinha muita informação de mercado, mas faltava, eu acho que aquela pegada ali, acadêmica, né, e aí Uhum. eu consegui perceber que o mestrado me trouxe isso, né, e também o doutorado mais Uhum. tarde. Que legal, que legal. É muito legal você lembrar desses detalhes, assim, fico feliz, fico feliz. Eh, com certeza, foi muito bacana, né. Eu fico imaginando do teu lado, assim, para você ter essa memória que para mim é tão rica, né, assim, significa bastante, viu, Claudira? É muito legal para nós, professores, né, e por isso o encontro de egressos é tão importante. Às vezes a gente não percebe, não lembra, né? Aí você falou do papo, né? Lembrar foi o Fábio Reggioli que É, te levou lá é para isso mesmo. conversar, né? E ele foi o meu aluno no mestrado também. Então,
São muitos encontros, são muitos papos, né? É uma caminhada que às vezes parece longa, mas ela é muito recompensadora, né? É muito legal. Eu fui Gostei, seu aluno, obrigado. eu fui seu aluno no mestrado também, né? Foi também, né? De algumas É, disciplinas, né? Não de não, apenas eu, uma, né? eu queria de qualquer jeito fazer sua disciplina, né? Para Que mim era uma legal. honra fazer sua disciplina, né? E foi realmente uma honra. Ah, não, o privilégio é meu de dividir a disciplina com vocês, Claudir. Que legal, É legal, sempre, a cada turma a gente molda um perfil, né? Assim, garanto verdade, que se não fossem vocês ali, a disciplina seria outra cara, tá? verdade. E deixa eu te perguntar aí uma coisa mais voltada para a pesquisa mesmo. Como foi a definição do seu tema de pesquisa? Você pode falar tanto do mestrado quanto do doutorado. Ok. Bom, a minha orientadora foi a Elisa, tanto no mestrado como no doutorado. E a Elisa vem da área de linguagem, né? E, e aí eu tinha, assim, eu tinha intenção, né, de pesquisar a linguagem publicitária, né? Como ela pode ajudar no ensino, né? Eu vejo, assim, algumas disciplinas de publicidade muito quadradas, né? E aí a Elisa veio com uma proposta super bacana, que é a multimodalidade na Uhum. comunicação, na propaganda, né? E eu queria levar isso para dentro da sala de aula, né? Pesquisar, levar isso para os alunos e mostrar que a propaganda ela é muito diversificada, né? E aí eu encontrei algumas peças, né, multimodais muito interessantes, né? Não só dentro do contexto de plataformas, tá? Mas assim, dentro de um contexto semiótico, né? Uma Uhum. série de signos, né? Significados muito importantes, né? Que sai do convencional, né? Na multimodalidade nós falamos de hiperlink, nós falamos de cores, de Uhum. imagens, de sons, de movimentos, de textos, né? Então, assim, e é isso que faz porque a propaganda, na verdade, é uma linguagem persuasiva, né? Isso que não é uma linguagem de enganação, mas de convencimento. Isso que é muito legal, né? E, e você levar isso para os alunos, né? Essas propostas novas de convencimento, eu acho que foi muito interessante. Então, o que eu fiz, né? A Elisa de cara, né? Ela falou assim, não, vamos trabalhar dentro da área em que você atua, né? Então, para mim foi muito mais fácil, né? E prazeroso, inclusive, né? Porque eu sou Uhum. apaixonado pelo que eu faço, né? Sim. E aí eu busquei 5 peças publicitárias multimodais e nós levamos isso para a sala de aula. Foi incrível a experiência, porque os alunos não tinham a mínima noção. Coisa assim, inovadora, nova para eles, né? E o resultado dessa pesquisa foi divino, assim, foi fantástico, né? E Foi aí mesmo. isso me motivou a dar continuidade, né? E eu fiquei tão alucinado, né? Por pesquisar propaganda, porque até então eu também estava no modelo quadrado, né? Uhum. Isso me ajudou muito, né? Isso abriu muito minha cabeça, abriu muito minha mente, né? Com relação à propaganda. Me ajudou isso e profissionalmente também, isso tem me ajudado demais, né? Eu falei assim, por que não dar sequência? E aí aconteceu da Elisa me orientar também no doutorado. Aí nós demos sequência. Só que Uhum. no mestrado eu busquei algumas propagandas multimodais, né? E aí no doutorado a proposta era criar essas propagandas multimodais, né? Multissemióticas e multimediáticas, conforme apregou a BNCC, né? Então Uhum. eu peguei essa linha e aí eu criei um teaser advertising book, que é um book com 20 teasers, né? Que são propagandas de chamamento, né? Vamos dizer assim, né?
é que ela não revela inicialmente a, toda a mensagem, né? Ela é Uhum. revelada mais tarde, e aí essas peças, né, eram peças, eu criei 20 peças publicitárias com questões humanitárias, tá? E depois, na sequência, foram mais 20 vídeos, né, revelando essas peças, né? E aí nós criamos Uhum. hiperlink, né? Então, esse e-book foi voltado para alunos do ensino fundamental, tá? As séries finais do fundamental. E aí, este e-book, na verdade, vai virar um livro agora também, né? E ele vai ser disponibilizado para todos os alunos do ensino fundamental, né? E eu acho que assim, ele ultrapassa o ensino fundamental. Ele pode ser utilizado para alunos, inclusive, do ensino médio e também, eu acho que nos bancos universitários. Tá? Então, Uhum. é muito legal porque, assim, você sai de uma plataforma, vai para outra, isso mostra, né, com hiperlinks, isso mostra as multimídias, né, e as multissemioses, né? Uhum. Então, cara, foi, sim, incrível, né? Então, no primeiro eu peguei peças prontas, no segundo, na minha segunda pesquisa, que já foi na Uhum. tese, né, no doutorado, eu criei, então, essas peças. Eu fui um pouco além, acredito, né? Um pouco. Que bacana, Claudir, que bacana. Primeiro, bacana, bom demais perceber o amor que você tem, né? Assim, e não é paixão, porque paixão passa rápido, né? É um amor que você tem mesmo. Assim, é muito legal você falar do seu trabalho de pesquisa com esse gosto todo, né? E eu posso falar que eu lembro desse seu processo, ainda lá no mestrado, você mostrando algumas propagandas multimodais, quando você estava selecionando todo o material, e o quanto você estava encantado com algumas delas, né? Sim. Eu lembro de uma de perfume na revista, né, que É, misturava essas duas linguagens, isso. e era muito diferente, assim, você estava todo animado com o processo. É muito É, bacana ver que pro- ainda depois de ter terminado, você fala com o mesmo carinho, com a mesma animação do teu tema. Isso é muito importante. Tem propagandas sensoriais, né? Isso Isso mesmo. foi muito legal. Foi incrível, realmente foi incrível. E olha Bacana. só o que o programa me proporcionou, né? Experiências incríveis, né? Incrível, incrível, incrível mesmo. Legal. A próxima pergunta é: como foi o processo de ser professor para se transformar num professor pesquisador? É, a pesquisa ela exige muita dedicação, né? Então, assim, quando nós somos professores, né? Aquilo que eu disse, né? A docência ela não acaba, né? Logo depois da aula, na sala de aula, né? Em casa nós estamos trabalhando, preparando o material para os alunos, né? Mas é o seguinte, a experiência, ela transcende, né? A experiência, a pesquisa, ela transcende, ela vai muito além, né? E aí eu digo assim, que antes do mestrado, eu era assim um professor mediano. Eu fazia algumas pesquisas em livros, né? Agora, sim, eu consigo dizer que eu sou autor de alguns materiais, tá entendendo? Então isso é muito legal. E eu precisava disso, porque faz todo sentido o professor ser um pesquisador também, tá? E dar a sua contribuição, né? Fazer releituras de materiais prontos, de materiais disponíveis, né? De dados secundários, né? Dados que existem, né? Eu acho que essa é a nossa função, né? Porque senão a humanidade ela fica parada, né? Ela fica no mesmo lugar. Nós precisamos. Por que as coisas evoluem, né? Na medicina, por que as coisas evoluem, né? É, na agricultura, né? Porque Sim. a pesquisa está presente, né? E eu fui entender melhor isso depois que eu entrei realmente no programa. Eu tinha uma noção, mas uma noção muito
eu diria, medíocre, né? E aí, quando eu entrei, eu vi a proporção, que isso, né? Como que a gente pode contribuir, né, para uma sociedade melhor, para uma humanidade, né, muito melhor. Quando eu falo humanidade, eu estou falando de mundo, né? Uhum. Porque a minha pesquisa, por exemplo, né, eu busquei informações de mundo, né? Então, para falar de questões humanitárias, eu tive que pesquisar temas, temáticas que estavam acontecendo no mundo todo, não só no Brasil, né? Então, olha só como isso engrandece a gente, não como a gente aprende. Te obrigou a expandir um pouco, né? Isso, com certeza. Legal, que legal. E por último, eu tenho uma pergunta, assim, que é uma pergunta dupla, né? Ah, participar do programa, né, como aluno de mestrado, como aluno de doutorado, alterou sua formação e de que modo que alterou sua formação? Olha, eu diria que alterou e muito. eh, queira ou não, tá? O professor, quando ele tem a titulação de mestre, doutor, ele é visto de uma outra forma, tá? As portas se abriram, tá? Eu digo isso porque apareceram outras oportunidades para pós-graduação, por exemplo, tá? Então, a coisa que eu não tinha só com especialização, né? Então, as portas se abriram, a minha mente, né, mudou completamente. Eu tenho uma visão mais holística das coisas hoje, né? Principalmente quando se fala de linguagem publicitária, isso mudou não só na minha carreira acadêmica, mas na minha carreira mercadológica também, tá? Então, aquilo que eu aprendi no mestrado e no doutorado, tá? Hoje eu aplico no mercado de trabalho como mercadólogo, né? Então, assim, foi realmente incrível, promissor demais. Uhum. Que legal, que legal. Eh, Claudir, de verdade, talvez você não saiba a alegria, a felicidade mesmo, o privilégio que é participar da caminhada de vocês. E aqui eu posso, né, falo, que para mim foi um imenso privilégio ter feito parte aí, pelo menos um pouquinho, dessa sua caminhada aí, que eu lembro com bastante carinho. Você ainda está, né, tá próximo da gente, está fazendo pós-doutoramento aí, né? Que coragem. No pós-doutoramento agora, seu tema de tese já está definido? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Podemos falar. Na verdade, assim, como é um estágio, né? Eu ainda estou naquela fase de ouvinte, né? Mas já Sim. tem algumas programações pela frente, né? Eu estou ajudando a professora Samira no PICT, né? E tem algumas propostas de desenvolver alguns materiais também multimodais para que a gente Uhum. possa ajudar os alunos, né, que estão envolvidos nesse projeto, né? Faz parte do programa também, eu acho que faz parte do programa, e a Uhum. Samira me convidou também para ministrar uma disciplina, né, Sim. no segundo semestre do próximo ano, Então né? agora nós seremos colegas, professores do programa, Claudir? Na verdade, essa Como disciplina, né, estagiário, né, Claudir? como estagiário, né? Sim. Mas para mim é uma grande honra, né, poder contribuir um pouco. Quer dizer, não sei se eu estou à altura, né, de vocês, né? Eu venho Garanto como que egresso, como quem não conhece o Claudir sabe que ele é mais alto que todo mundo aqui.
A altura sim, Pelo Claudinho. menos na Não, altura física. eu tô falando holisticamente, eu tô falando em Ah, tudo. Você é um cara grande, Claudinho. legal, cara. Legal demais. Então, olha só, a professora Samira também me deu, está me dando a oportunidade, né, de dar continuidade, de propor coisas, né, materiais interativos, né, que possam ajudar de alguma forma os alunos também. Então, quer dizer, estamos dando continuidade, né? Eu acho, Legal. assim, nós temos aí ensino, linguagem, tecnologias para a gente trabalhar, né, dentro do programa, né? Que eu digo assim que esse programa é tão interessante, né? Porque não é só ensino, né? Ele vai muito além do ensino, né? E aí nós estamos falando, né, de questões holísticas, né? Eu estava falando da publicidade. Quer dizer, o curso esse curso, né, esse programa, ele é holístico, né? Quer dizer, Uhum. ele vai muito além. Essa Que ideia é muito legal. interessante. Legal, é muito gostoso e é muito importante para a gente ter esse feedback de vocês. Por isso o encontro de egressos, né, é tão bacana. E por mais que cada ano a gente tenha que, cada momento a gente tem que selecionar alguns alunos, é muito legal perceber que a participação dos outros durante esse momento, né, dos outros que não estão aqui, igual o Claudio falando, mas todo mundo se interessa porque a gente acaba criando uma interação, né, que leva para a vida para além daquele momento ali, né, em que a gente está pesquisando, está ali mesmo no mestrado, no doutorado. Mas isso é muito, muito bacana. E que legal que você está com a gente aí, Claudira. Muito legal ter você por perto, tá bom? Quero agradecer demais você ter separado esse tempo para conversar com a gente. E valeu. A gente vai acabar se encontrando outras vezes por aí, mas como colegas doutores agora, né, Claudir? Com a graça de Deus. Amém. Eu é quem agradeço, tá? Eu deixo um grande abraço para todos os professores, do fundo do meu coração mesmo. Desejo que o programa continue crescendo, continue formando grandes professores, grandes profissionais, que Deus possa estar à frente de todos os projetos de vocês, né? Que possa abençoar imensamente a família de cada um de vocês, né? Porque vocês são grandes, tá? E então, cara, mais uma vez, eu é que tenho que agradecer todo esse ensinamento, né? Na verdade, o ensinamento de vocês e o aprendizado, né? Que eu tive com o programa e continuo tendo. Nós somos grandes só porque estamos juntos, viu, Claudir? Amém, Somos amém. grandes. Vocês que fazem o nosso tamanho, viu? Obrigado mais uma Legal, vez. eu que agradeço. É um prazer tentar tirar esse tempinho para conversar com você. E é isso, Claudir. Um abraço. Até Outro, mais. fica com Deus. Tchauzão.